Meus queridos e amados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Obrigado, meu irmão. À medida que você for achando a palavra de Deus, você pode ir aí já glorificando ao Senhor. Amém. Deus quer uma palavra de instrução. Tem uma palavra de instrução para nossas vidas esta noite? Todos acharam? Vamos ler. Se você não achou, você acompanha comigo aqui no Data Show. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Amém? Glórias a Deus. Meus queridos e amados irmãos, eu já confirmo a oração que o pastor Carlinhos fez pela nossa vida. Vamos diretamente para a palavra esta noite. Como é que nós podemos saber, irmãos, se nós estamos enfrentando um ataque espiritual? Como é que a gente pode saber, irmão, se a gente está numa batalha espiritual? Porque a batalha, ela existe. Quando a gente vê o texto, manda a gente se fortalecer. Vai para frente, Letícia. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Contra o quê, irmãos? Ciladas do diabo. O diabo, ele arma ciladas contra nossas vidas. Ele está vindo contra nós. E aí ele diz, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim, nós devemos lutar, e isso é uma batalha, contra o quê? Contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. E aí ele manda nós tomarmos a armadura de Deus. Então a batalha existe, irmãos. Amém ou não amém? Ninguém pode negar isso, irmãos. O nosso problema da igreja brasileira é porque a gente vai muito para um lado ou vai muito para o outro. Devido a muita coisa que aconteceu na igreja brasileira, irmãos, há alguns anos atrás, as pessoas começaram a deixar de crer que há uma batalha espiritual, porque esse tema foi tão aí propalado de maneira errada, errônea, irmãos, principalmente aí nas igrejas neopentecostais, que os crentes que verdadeiramente creem na palavra de Deus começaram a negar que a gente está aí, não há uma batalha, mas há uma batalha espiritual, irmãos. Há uma batalha espiritual. Tanto é que ele manda a gente usar armadura. Para que armadura? Para que serve uma armadura, irmãos? É para a gente tomar sorvete ali na pracinha? É para a gente jogar vôlei na praia? Não, irmão, a armadura é para ir para a guerra. É para guerrear. Amém, meus queridos e amados irmãos? Agora o problema, irmãos, é que muitas pessoas, não sabendo dessa batalha que há, elas muitas das vezes, irmãos, elas lutam da maneira errada, ou agem da maneira errada. Estão em meio à luta, não sabem que é uma luta espiritual, e aí começam a agir de maneira errada. Se voltam contra o patrão, contra a esposa, contra os filhos, e vão lutar contra essas pessoas, contra alguém do trabalho. Mas o texto está dizendo que a nossa luta não é contra carne e sangue, irmãos. Não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra as pessoas, mas são contra os poderes, irmãos, as autoridades, contra os dominadores das trevas, contra as forças espirituais que estão aí, irmãos.
E isso nós não podemos negar. São contra essas, irmãos, que nós devemos lutar. Quando a gente fala numa guerra, geralmente nos vem à nossa mente, irmãos, de metralhadora. A gente lembra logo da guerra aí da Rússia e da Ucrânia. A gente vê tanque, vê soldados com fuzil, ou quando vão subir o morro. As armas são essas. Mas quando, meus queridos e amados irmãos, a Bíblia fala de batalha no mundo espiritual, aí não é com fuzil, não é com metralhadora, não. Ninguém vai sair atirando em demônio, não, irmão. Ninguém vai sair caçando demônio com um fuzil dentro de casa, não, atrás do guarda-roupa, não. Aí quando fala, meus queridos irmãos, com a batalha espiritual, aí requer armas espirituais. São armas espirituais. E nós vamos ver um pouco dessas armas que nós devemos levantar para guerrear essas guerras e vencer. Mas antes eu quero trazer aqui algumas coisas, que são alguns sinais que nós podemos estar passando por uma guerra espiritual, ou um ataque espiritual, e muitas vezes nós não identificamos, para nós ficarmos alerta, porque nem tudo também é ataque de Satanás. Às vezes, são situações que nós mesmos promovemos, ou alguma coisa deu errado, mas esses sinais vão servir para que nós fiquemos alerta. Será que eu estou sendo atacado espiritualmente? Eu estou me envolvendo numa guerra? Amém, meus queridos? E qual é a primeira coisa? Para que nós possamos ficar alertas, irmãos. A primeira coisa, irmãos, é quando você sente um desânimo, uma frieza com as coisas de Deus. Quando você começa a ficar frio para as coisas de Deus, desanimados para as coisas de Deus, isso é um sinal, irmãos, que você pode estar recebendo uma influência do mal, está sendo atacado, para que você possa deixar as coisas de Deus de lado, não sente mais vontade de vir para a igreja, está frio. Quando o crente não tem mais desejo, irmão, de estar onde Deus está, onde Deus é glorificado, onde Deus é cultuado. Quando o crente não tem mais o desejo de estar no meio do povo de Deus. Quando o crente, irmãos, não tem mais vontade de abrir sua boca para glorificar a Deus, de vir para a casa de Deus, se envolver com as coisas de Deus, aí tem alguma coisa errada. Aí tem alguma coisa errada. Você pode estar sendo influenciado a não ter mais o desejo de vir para a casa de Deus ou se envolver com as coisas de Deus. Por quê, irmãos? Porque o diabo, ele sabe onde a igreja está reunida. Ele sabe que aqui, irmãos, quando nós nos reunimos, você, quando vem, você é fortalecido. Quando você vem para a casa do Senhor, você recebe uma palavra de bênção, você renova a sua fé, você renova a alegria de estar na presença do Senhor. Quando você vem para a casa de Deus, você conversa com os irmãos em Cristo, você fala daquilo que você está precisando de oração, você ora pelo seu irmão, você recebe uma palavra do irmão, recebe a palavra do púlpito, você recebe uma oração, você sai daqui fortalecido, e o diabo sabe disso, que quando a igreja está reunida, a gente é fortalecido no Senhor. Então, ele vem, irmãos, e ele tenta nos desanimar de estarmos aqui. Ele tenta, irmãos, esfriar a nossa fé, de estar no culto. E aí, muitas das vezes, irmãos, a gente está em casa e, rapaz, não estou com vontade de ir para a igreja hoje. Não sei porquê, mas não estou com vontade. Não, mas aí já vem logo uma coisa na cabeça, né? Não, mas também tem isso para me fazer. Deu certinho. Dá certinho. Eu não vou para a igreja porque tem isso para me fazer, aquilo outro. Sabe o que você deve fazer nessas horas, irmãos? O dia que você não tiver vontade de vir para o culto, aí você vai se levantar e vai dizer, eu vou. Sem vontade ou com vontade, eu vou. Vai ser assim mesmo. Eu vou sem vontade. Isso não é pecado, não? É não, irmãos.
Porque você vindo para a casa do Senhor, mesmo sem sentir a vontade, aqui você vai estar na presença do Senhor. E aqui Deus vai falar no teu coração, você vai ser renovado. É na presença do Senhor, irmãos, que nós encontramos vida. É na presença do Senhor que nós somos avivados, encontramos vida. É na presença do Senhor que nós somos renovados. É na presença do Senhor que nós saciamos a nossa sede. É aqui, na presença do Senhor. É na chama, na fogueira, junto com os irmãos. É no meio das brasas que nós somos renovados. Por isso, se o inimigo fala no teu ouvido, fica em casa, você vai se levantar e vai dizer: não, eu vou prestar um culto ao meu Deus. Amém, irmãos? Glórias a Deus. No culto tem louvor, irmãos. Você adora a Deus. No culto tem palavra. No culto, irmãos, a gente é abençoado pela presença de Deus. Então aprenda isso, meus irmãos. A frieza e o desânimo de estar no culto, na igreja, na presença do Senhor, pode ser um sinal que você está travando aí uma batalha, e às vezes talvez nem perceba, nem saiba. Olha só, irmãos, o que o salmista diz no Salmo 122, versículo 1: alegrei-me quando me disseram: vou para onde? Casa do Senhor. Ele sentia alegria, irmãos. Ele sentia o seu coração jubilando, porque ia para a casa do Senhor prestar um culto a Deus, ia louvar a Deus, ia ouvir a palavra de Deus, ia orar a Deus. Eu me alegro em estar na casa de Deus. O dia de culto, irmãos, é aquele dia que a gente tem que vencer muitas coisas. É o dia que a gente tem que dizer: opa, hoje tem culto, mas o carro está só na reserva, mas eu vou assim mesmo. O pneu da bicicleta está baixo, eu vou assim mesmo. Ah, mas eu estou a pé, eu vou assim mesmo para a casa de Deus. Eu me lembro da história de uma irmã que foi para um médico, e o médico disse: rapaz, você está com alguns problemas aqui, é o seguinte, você vai passar 3 meses sem ir para sair de casa, você tem que se recuperar bem, não pode andar. Aí a irmã disse: mas, doutor, eu sou crente, eu tenho que ir para a igreja. Aí o médico disse assim para ela: olha, minha irmã, a igreja ela vai ficar muito bem sem você, pode ficar, não se preocupe com a igreja não, fica em casa. Aí a irmã disse: eu sei, doutor, que a igreja vai ficar muito bem sem mim. Eu é que não fico muito bem sem a igreja, porque eu não sei estar longe da igreja. A igreja pode até ficar bem sem mim, mas eu não fico bem sem a igreja. Eu preciso estar na igreja, doutor. E a gente tem que ter esse espírito, irmãos. A gente tem que ter esse desejo. Quando você estiver desanimado para vir para o culto, fala: Deus, meu Senhor, não me deixa desanimar com as tuas coisas, meu Pai, de estar na tua presença, com respeito à tua igreja. Não, meu Senhor, eu quero estar na tua casa. Não me deixa, Senhor, esse desânimo querer tomar conta da minha vida, não. Eu sou um filho teu, sou uma filha tua e quero estar na tua presença, lá na casa do Senhor, louvando o teu santo nome. O salmista, irmãos, ele diz no Salmo 42, agora eu não botei aqui o versículo, ó Letícia, eis o mistério, mas Deus vai revelar. Como a costa anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Os irmãos se lembram da pregação de domingo? A nossa alma, irmãos, tem que sentir sede de Deus, de estar na presença de Deus, de beber dessa fonte, de sermos renovados nessa fonte, irmãos. Então você tem que ter prazer de estar aqui, meus irmãos. Você tem que ter esse prazer de estar na casa do Senhor. Não como uma obrigação, não como algo que seja obrigatório, não. Você vem para a casa de Deus porque a presença de Deus nos atrai. Você vem para a casa de Deus porque é a igreja do Senhor que está reunida. Você vem para a casa de Deus porque o Espírito Santo de Deus está aqui. Você vem para a casa de Deus, irmãos, porque aqui nós encontramos, irmãos, elementos para nós crescermos espiritualmente. Amém? Eu estava me lembrando, irmãos, que terça-feira na escola bíblica, se você perdeu uma aula abençoada. Nosso irmão Natanael, ele estava dando um testemunho aqui, não era, Eduardo? Que pedindo oração para os irmãos, porque ele só está na escola bíblica uma vez por mês, irmãos.
Aí o Natanael estava dizendo que ele tem o prazer de estar na casa do Senhor, quer que a família dele esteja na casa do Senhor. Isso é o que a gente deve desejar, irmão, estar na presença do Senhor. Se você, meu irmão, não vem para a igreja 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas e acha que é normal, não sente falta, você está aí, irmãos, no meio de uma batalha, porque o inimigo está sugando a tua fé e você está se conformando com isso. Não se conforme com isso. Eu já dei o meu testemunho aqui para os irmãos várias vezes. Eu era novo convertido, tinha 3 anos na fé. Comecei a trabalhar no turno da noite. Aí, irmãos, comecei, cansaço, trabalho. Não, hoje não vou para a igreja, não. Aí não fui a primeira semana, depois ia esporadicamente, depois deixei de ir 2 semanas, depois 3 semanas, depois 4 semanas, depois eu já estava no caminho do bar, bebendo cerveja de novo. É isso que o inimigo faz com a gente, irmãos. Se a gente não tem esse prazer, irmão, e não atenta para isso, se você sentir esse desânimo, irmão, você comece a vigiar. Diga, opa, isso aqui não está normal, eu tenho que ter sede de Deus, eu tenho que ter a alegria de estar na casa do Senhor, eu tenho que buscar estar na casa do Senhor. Se eu não estou tendo essa alegria, alguma coisa está acontecendo errado na minha vida. Amém ou não amém, meus irmãos? Então, qual é o primeiro sinal que a gente deve estar atento, irmão? Se a gente não tem mais o prazer de estar envolvido com as coisas de Deus. Aí alguma coisa não está normal. A segunda coisa, irmãos, é quando a gente, sem motivo aparente, a gente se sente exausto, fisicamente e emocionalmente. A gente sente, sabe, quando a gente dorme a noite todinha, mas aí acorda cansado. De manhã você abre o olho, mas já abre a boca também para dizer, ai, como eu estou cansado. Tem alguma coisa normal. Tem alguma coisa normal, irmão. O diabo, irmãos, ele não pode te destruir. Então o que ele faz? Ele tenta minar as tuas forças. Ele tenta te cansar. E é por isso que Jesus diz, né? Todos que estão cansados, sobrecarregados, vinde a mim que eu vos aliviarei. Porque quem está cansado e sobrecarregado, ele ainda está, irmão, sob o domínio do inimigo. E é isso que o inimigo quer fazer nas nossas vidas. Embora nós não estejamos no domínio dele, mas ele quer nos cansar, quer nos sobrecarregar. E aí, irmãos, muitas das vezes nós estamos assim, irmãos, com o semblante cansado. Sabe aqueles irmãos que estão sempre assim, semblante cansado? Você chega, paz do Senhor, meu irmão. Paz. Sabe esses irmãos assim? Mas não é só um dia nem outro, não. É sempre assim. Sempre cansado. Eu sei que tem irmãos que trabalham o dia todo aí. Eu sei que o cansaço é natural. Mas eu estou falando o cansaço que não tenha, assim, nada aparente, irmãos. E a pessoa está cansada, tanto no físico, como no emocional. Mas se você está se sentindo assim, eu quero te dizer que o remédio também está na presença de Deus, porque Ele nos dá o refrigério, Ele nos faz descansar nele, Ele que nos renova, física, espiritual, emocional, é Deus que nos renova, amém, meus irmãos? Olha o que a Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Olha só, que coisa que Paulo fala. Por isso, não nos desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior, o nosso corpo físico, ele se corrompa, o interior, contudo, ele se renova de dia em dia. É o Senhor que nos renova, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos dá força, nos dá ânimo. E um dos sinais, irmãos, que você está bem espiritualmente é quando você está animado no Senhor. Você já viu o crente animado? Amém? Rapaz, o negócio ali está feio, porque aconteceu isso, aquilo, não tem problema, Deus vai dar vitória. Não, mas não vai por aí não, que Deus vai na frente de mim, meu irmão. O cara está sempre animado. Está sempre animado. Rapaz, tu viu o preço disso, o preço daquilo, o Senhor proverá. Não tem tempo ruim, irmãos, para crente animado.
Não tem tempo ruim, irmãos, para crente cheio do Espírito Santo de Deus. É por isso que nós precisamos, e a escola bíblica está ensinando sobre isso, ter uma vida avivada no Senhor. É isso, irmãos, é ter uma vida sempre animada no Senhor. Agora, se a pessoa, irmãos, acorda cansada, vai trabalhar cansado, volta cansado, domingo, sábado, domingo está cansado, feriado está cansado, aí, irmão, a gente precisa do refrigério, do renovo do Senhor. Amém? Você se lembra de Elias? Elias, ele lutou com os 450 profetas de Baal, venceu, mas depois ele ficou tão cansado, irmãos, espiritualmente, emocionalmente, que ele passava o dia dormindo. Aí o anjo chega lá para ele: ei, rapaz, acorda aí. Aí dá pão, dá água. Aí o que o anjo disse para ele? Ei, Elias, a tua jornada ainda é longa, meu irmão, te anima. Eu quero dizer para você aqui esta noite, que a nossa jornada ainda é longa, Deus ainda quer te usar muito, Deus quer fazer muita coisa na tua vida, por isso te anima no Senhor. Tem alguém animado aqui esta noite? Glorifica o Senhor aí para me ver. Aleluias. Lá em Josué capítulo 1, versículo 6, Josué, ele herda uma grande missão de Moisés. A primeira coisa que Deus fala para ele é: olha, tu tem bom ânimo. Tu tem bom ânimo, tu vai fazer esse povo entrar aí na terra. Amém, meus irmãos? Tem bom ânimo. Fala para o teu irmão do teu lado aí, só chacoalha assim o braço dele um pouquinho aí. Tem bom ânimo, meu irmão. Se o irmão estiver cochilando, aí você sacode mais um pouquinho para ele despertar, amém? Vamos aproveitar, né? Olha só, irmãos. Olha só o que o Senhor nos mostra lá no Salmo 3, versículo 3. Salmo 3, versículo 3. Pareceu foi a tabela periódica da química. Ah, não. Porém tu, Senhor, olha o que o salmista diz: porém tu, Senhor, é um escudo para mim, a minha glória, e o que, irmãos? Exalta a minha cabeça. Sabe o que é isso aqui? Levanta a minha cabeça. É o Senhor que nos dá ânimo, nos faz levantar a cabeça, não nos faz andar de cabeça baixa, não, é animado. É o Senhor que exalta a nossa cabeça, levanta a nossa cabeça, faz a gente olhar para o alto. Amém, meus irmãos? Ele nos faz fazer andar de cabeça erguidas, irmãos. E agora, por que o inimigo, irmãos, ele quer nos desanimar física e emocionalmente, irmãos? Porque se ele nos atingir física e emocionalmente, ele vai nos atingir também espiritualmente. Porque o crente desanimado emocionalmente e fisicamente, ele também vai estar aí espiritualmente fragilizado. Agora, se você está cansado emocionalmente e abatido, se você também não está lendo a Bíblia, porque também tem isso, irmãos, o crente também, quando está muito cansado, ele não quer ler a Bíblia. Eu já vi crente, irmãos, tão desanimado para ler a Bíblia, que está lendo a Bíblia agora para dormir. Já viu isso? Ah, eu não estava conseguindo dormir, agora eu leio, abro a Bíblia, leio 2 versículos, dá um sono, eu não sei durmo. Que crente é esse? Esse está desanimado, meu irmão, que não é brincadeira não. Lê a Bíblia para dormir. Então, meus irmãos, se você está cansado, abatido, não tem vontade de vir para o culto, irmãos, isso é um péssimo sinal. Isso é um péssimo sinal. Devemos estar atentos, porque deve estar se levantando aí alguma coisa contra a tua vida espiritual, teu relacionamento com Deus. Tem muita coisa que eu falei que não é o inimigo. Muitas vezes nós negligenciamos mesmo. Agora, muita coisa pode ser também uma ação do inimigo tentando te desmotivar a estar na presença do Senhor. Amém, queridos? Também, meus queridos e amados irmãos, eu vou acelerar aqui um pouco, para que, senão não dá tempo. Qual é um outro sinal, irmãos, que a gente pode estar recebendo um ataque espiritual, ou estar numa batalha espiritual e não sabe? É quando, irmãos, nós temos uma vida de oração fraca.
Vida de oração fraca, irmãos. Não tem desejo de orar, não ora de jeito nenhum. Olha o que Jesus disse lá em Mateus 26, versículo 41. Olha, vigiem e orem para que não caiam em tentação. Vigiem e orem. Não foi essa a ordem do nosso Senhor? Nós estamos vigilantes e orando. Para quê? Para não cair em tentação. E quando o crente não ora, ele está suscetível ao quê? Cair na tentação. Tem crente, irmãos, também, que está tão fragilizado na sua vida de oração, que ele só ora na caminhada. Caminhada é essa, pastor? Quando vai fazer caminhar, exercício? Não. Quando você acorda, da cama para o banheiro. Aí pronto. Não volta, amém. Ou faz aquela oração da busca do chinelo, né? Enquanto está buscando o chinelo embaixo da cama para se levantar, Senhor, abençoa meu dia, e quando acha, amém. A oração do chinelo. E a nossa vida, irmãos, espiritual, ela não pode se basear em orações sem verdadeiramente estarmos ali, irmãos, compreendendo o que nós estamos fazendo. Se nós oramos assim, irmãos, negligentemente, com o Senhor, só para cumprir uma rotina, como se fosse algo, só um mantra, o Senhor não recebe esse tipo de oração, irmãos. E nós vamos ter uma vida espiritual fragilizada. E às vezes, irmãos, o inimigo, irmãos, está fazendo com que nós deixemos esse alicerce da nossa vida espiritual de lado. Acontece muito quando a gente vai verdadeiramente ter um tempo de oração, o inimigo sempre inventa alguma coisa, coloca alguma coisa para nos desviar a atenção, para a gente não orar. Aí ele vai atrapalhando, vai minando. E aí tem muita gente que diz, mas eu não tenho o dom de orar. Irmão, oração não é dom, oração é disciplina, a gente tem que ter disciplina para orar. Não é dom, é disciplina. É eu me comprometer com o Senhor, que eu vou ter um tempo, todo dia de oração, e eu, naquele momento, ter a disciplina de estar lá com o Senhor. Da mesma maneira como o devocional, né? E aí, queridos e amados irmãos, a gente tem que estar vigiando nisso. Tem que estar vigiando nisso. Uma outra coisa, meus irmãos, que pode ser, e essa aqui, eu dou como quase certa que é um ataque espiritual. Sabe o que é, irmãos? É quando começa a voltar desejos pecaminosos na nossa mente. Quando você, sem ver nem para quê, começa a deixar sua mente vaguear e vir coisas que não faz mais parte da sua vida cristã. Esses desejos carnais antigos, irmãos, eles começam a querer voltar para a nossa vida. Veja bem, meus queridos e amados irmãos, você entregou sua vida para Jesus, amém ou não amém? Você se tornou um discípulo de Jesus. Jesus falou para nós assim, lá em Lucas 9, 23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e me siga. Foi ou não foi assim que Jesus falou para nós, irmãos? Nós decidimos tomar a cruz de Jesus e seguir Ele, amém ou não amém, irmãos? Então, significa, irmãos, que nós abrimos mão de muita coisa, irmãos, que antes nos agradava, daquilo que nós fazíamos antes, aquilo que antes dirigia a nossa vida, mas agora, irmãos, nós não temos mais essa vontade, a nossa vontade é seguir a Cristo. Pode vir a tentação, mas não pode ser normal nós nos conformarmos com a tentação. Se você entregou a sua vida para Jesus, nós estamos dispostos a negar a nós mesmos para seguir a Cristo, amém ou não amém, irmãos? Carregar a cruz diariamente, amém ou não amém? Então aquilo que nós fazíamos antes, irmãos, nós não podemos mais fazer. Agora nós somos discípulos de Jesus. Não quer dizer que nós não vamos ser tentados. Vamos. E somos muito tentados. Os desejos carnais, irmãos, eles não podem mais nos dominar. Aquilo que antes era a nossa natureza, irmãos,
agora não pode mais ser constante na nossa vida. Todo crente, irmãos, que se desvia da casa do Senhor, começa assim. Eu me lembro de uma história, irmãos, de um irmão de uma determinada igreja. Isso quem me contou foi outro irmão. O irmão estava desse jeito aqui que eu estou escrevendo para os irmãos. Ele não estava mais querendo ir para a igreja. Não tinha mais desejo de ir para a igreja. E aí o irmão tinha mania de toda tardinha botar o som no ouvido, irmãos, e ficar lá na cadeira e dormia. Um dia esse irmão chegou, ele estava lá dormindo. Aí o irmão pegou, tirou. Ele nem percebeu dormindo. Aí ele foi botar no ouvido dele para escutar. Sabe o que o irmão estava ouvindo? Era o forró daqueles brabos, irmão. Sabe? Toda tardinha ele ia para lá. Programazinho do rádio da tarde, no forró. Forró do Bezerrão. Ainda existe isso aí? Existe. No meu tempo, né? Eu era menino, tinha, né? E aí, irmãos, os velhos desejos voltaram, irmãos. A pessoa deixou de ir para a igreja, a pessoa ainda estava mantendo uma casca, né? A aparência. Mas ele não estava mais com o Senhor, irmão. Ele não estava mais envolvido com as coisas de Deus. Ele não queria mais se envolver com as coisas de Deus. Ele não queria mais usar as armas que Deus nos dá para lutar nas guerras espirituais. E estava lá, entregue, vencido. E a gente tem que ter esse cuidado, irmão. A Bíblia diz, irmãos, lá em João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A Bíblia também nos diz, irmão, que se alguém está em Cristo, é o quê, irmãos? Uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se faz novo nas nossas vidas. Então, meus queridos e amados irmãos, a gente tem que ter cuidado, porque o inimigo, ele nos ataca nessas áreas. Ele nos ataca nessas áreas, irmãos. E isso é muito perigoso, irmãos, porque muitos de nós aqui, a grande maioria, fomos do mundo. Uma parte pode ter nascido na igreja, mas nós que fomos do mundo, irmãos, muita coisa pode estar ainda dentro de nós e sendo trabalhada, porque há um negocinho chamado memória afetiva, né? Coisas que marcaram nossas vidas. É por isso que muitas das vezes um perfume que fez parte da sua vida lá no passado, você sente o cheiro, você lembra de um bocado de coisa. É por isso que você vai passando aí, você escuta uma música lá daquele tempo, às vezes porque ficou ainda uma memória lá dentro da gente. E isso, o Espírito Santo, logicamente que a gente não vai sentir mais como a gente sentia antes. Mas o inimigo, irmãos, ele pode nos atacar nessas áreas para querer... Por exemplo, quem fumou, passa, sente um cheiro de cigarro. Quem bebia, passa, sente um cheiro de uma bebida. E o inimigo pode atacar, irmãos, e fazer com que a gente volte a sentir desejo por essas coisas, mas nós somos novas criaturas, meus irmãos. E é nesse momento que o crente, ele identifica se você está pensando nisso, se você está desejando isso, que você está sendo atacado e você vai se levantar na autoridade que você tem, do nome de Jesus, e vai repreender todo o ataque de Satanás contra a tua vida, e vai dizer, eu sou nova criatura, essas coisas são do meu passado, isso não me pertence mais, porque agora a minha vida é para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Aleluias! Nós não podemos voltar, irmãos, jamais, para o lugar de onde Jesus nos tirou. Nós já saímos de lá, irmãos. Se nós voltarmos para lá, meus irmãos, o negócio fica feio. Você se lembra lá daquela historiazinha que Jesus contou? Que quando um demônio sai, ele vai lá para o deserto, e a casa fica bem limpinha. Depois ele volta, e se encontrar a casa bem limpinha, ele traz mais 7, e o segundo estado fica pior do que o primeiro. É isso que acontece, irmão. É por isso que quando a pessoa se afasta dos caminhos do Senhor, o estado dele fica pior do que antes da conversão. Porque o inimigo, ele completa a obra dele, né? E qual é a obra do inimigo? Matar, roubar e destruir.
E muito crente, infelizmente, tem sido vencido, irmãos, porque ele começa com a volta dos desejos pecaminosos, e se ele não se levantar com a autoridade de Jesus, ele acaba cedendo, e isso vai fazer, irmãos, com que ele volte pior do que o estado anterior. Uma outra coisa, irmãos, que pode ser um sinal de que a gente está sendo atacado espiritualmente, é quando a pessoa começa a se afastar dos relacionamentos saudáveis. Tem um relacionamento, muitas das vezes, irmãos, firme na igreja, com os irmãos, mas aí começa a se afastar, irmãos. Pessoas que são bênçãos na sua vida, começa a deixar as pessoas que são bênçãos na sua vida, e aí, irmãos, começa a buscar outras amizades que não são tão bênçãos assim na sua vida. Olha o que é que diz lá Isaías 41, versículo 6. Anote na sua Bíblia, irmãos, esses versículos. Isso aqui, irmãos, são como pedras preciosas, como um garimpo. Um a outro ajudou, e ao seu irmão disse: esforça-te. É isso, irmãos. São essas pessoas que nós devemos ter nas nossas vidas. Pessoas que são bênçãos nas nossas vidas. Pessoas que dizem um ao outro, para o seu irmão, se esforce. Aquele que ajuda um ao outro. São essas pessoas que nós devemos ter nas nossas vidas. Eu ouvi uma pregação recentemente justamente sobre isso, irmãos. Tem pessoas, irmãos, que entram nas nossas vidas, são pessoas, irmãos, para nos barrar a crescer de toda maneira, espiritualmente, barrar nossos sonhos, nossos projetos, sabe? É por isso que não conte os seus projetos para todo mundo não, irmão. Porque tem pessoas que estão do seu lado, muitas das vezes, mas não estão ali para ser bênção na sua vida, não. Estão para lhe barrar, estão para tentar, irmão, de tirar o seu ânimo, roubar os seus sonhos, lhe desanimar. Mas quando nós temos pessoas, irmãos, saudáveis, que são bênçãos nas nossas vidas, irmãos, aí o diabo, muitas das vezes, ele quer mestre, irmãos, em afastar, separar, apartar. O diabo, irmãos, ele cria situações entre pais e filhos para afastar eles. Qual é a maior bênção que nós temos, irmão, na família? São os pais sobre os filhos, irmão. E os filhos para os pais. Mas o diabo tenta separar, irmãos, porque ele trabalha continuamente sobre isso, irmãos. Aqui na igreja, irmãos, tem pessoas que querem o seu crescimento espiritual. O pastor quer ver você crescer. O líder de casais quer ver casamentos fortalecidos. O líder de louvor. O líder da escola bíblica. O co-pastor Carlinhos. Todos querem o seu bem. Mas aí o diabo, irmão, ele começa a trabalhar na mente das pessoas e começa a querer afastar as pessoas dessas vidas que são bênçãos na sua vida. E tem muito mais outros aqui, né? É porque eu citei assim alguns. Nós temos ali o diácono Francisco, nós temos ali o nosso irmão Jonathan, Natanael, são bênçãos. Aliás, são todos bênçãos aqui, o pastor Gils, né? Mas aí o que o diabo faz, irmãos? O diabo começa a querer nos afastar dessas pessoas. Ele começa, sabe qual é a estratégia dele, irmãos? É de tirar pessoas que são bênçãos na sua vida, irmãos, e ele vai, quando tira uma pessoa que é bênção na sua vida, sabe o que ele faz? Coloca um traste. Na linguagem bem cearense, o que é um traste? É uma pessoa que... é um traste. Os irmãos conhecem esse termo? É isso que o diabo faz, irmãos. Às vezes a gente percebe, irmãos, que o diabo está trabalhando na vida de uma pessoa ali para influenciar outra. A gente sabe, irmão. Às vezes a gente não pode se meter, mas a gente ora para que Deus livre aquele irmão, aquela irmã daquela vida. Porque a gente sabe que vai ser um empecilho na vida daquela pessoa. Logicamente que a gente ora para que a pessoa ela se transforme, né? Não seja instrumento de Satanás. Que ela venha se converter, mas que não venha ser pedra de tropeço na vida daquele irmão. Amém ou não amém, meus irmãos? Deixa eu profetizar na tua vida, levanta a tua mão aí esta noite. Eu profetizo que Deus vai tirar toda a pedra de tropeço da tua vida, meu irmão. Se há pessoas na tua vida, na tua caminhada,
Se há pessoas, irmãos, que estão aí do teu lado, mas estão torcendo contra você, o Senhor vai tirar da tua vida, irmãos, e vai colocar gente que é bênção na sua vida, gente que vai te fazer crescer, gente que vai te fazer amadurecer, gente que vai te abençoar abundantemente, amém? Cadê os irmãos que são solteiros aí? Levante as mãos, só os solteiros. Eu vou profetizar que Deus vai colocar pessoas, homens e mulheres de Deus, que vão ser bênção na tua vida. Amém? Não é traste não, viu? Mas é bênção. Deus vai levantar um varão, uma varoa para abençoar a tua vida. Amém? Você concorda com o pastor? Pois diga aí, eu repreendo todo o traste na minha vida. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, é assim, irmãos, que o diabo trabalha, irmãos. Ele opera para tentar nos barrar o nosso relacionamento com o Senhor. E o que é que eu devo fazer então, pastor, no meio dessa guerra, no meio dessa peleja? Há três coisas aqui, numa receita bem simples, irmão. A primeira coisa, irmãos, é primeiro lugar, o que é que ele diz aqui? Efésios, capítulo 6, versículo 10. Olha só, a primeira coisa. No demais, irmãos meus, faça o quê? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É se fortalecer no Senhor, meus irmãos. É buscar a Deus. Você está fraco? Busque a Deus. Busque o Senhor. Peça para Deus: Senhor, me fortalece. Senhor, renova a minha fé. Renova a minha força. Diga para o Senhor: o Senhor está comigo, o Senhor é meu Deus, Ele é minha força. Se fortaleça no Senhor, ore ao Senhor, busque ao Senhor. Diga para o Senhor: eu quero ser um crente cheio do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus me fortalece, enche a minha vida. Eu não quero ser um crente desanimado, mas eu quero ser um crente cheio do poder de Deus, um crente avivado no Senhor. Então a primeira coisa é essa, meus irmãos, é buscar forças em Deus. A segunda coisa é manter a confiança em Deus. O salmista, irmãos, lá no Salmo 121, ele olha para os montes e diz: de onde virá o meu socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem de Deus. Então a nossa confiança está em Deus. Eu estou passando esse momento ruim, eu estou passando essa luta, mas eu confio que o meu Senhor vai me dar a vitória. Amém? O teu socorro vem do Senhor, meu irmão. A tua vitória vai vir do Senhor. Continua firme, buscando a Deus. A terceira coisa, irmãos, para nós vencermos essas batalhas espirituais, presta atenção, olhe para mim. A terceira coisa: valorize o poder de oração da igreja, a oração de concordância na igreja. Valorize quando os irmãos se unem para orar, porque, irmãos, há uma coisa maravilhosa no céu, quando a igreja se une para orar. A batalha é vencida com oração. Acredite na oração de concordância, a oração da igreja unida. A Bíblia, irmãos, diz que Deus dará ordem aos seus anjos a nosso favor. E a Bíblia diz também, irmãos, que os anjos são espíritos ministradores que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Cadê esse povo? Então, meus irmãos, quando a gente ora, irmãos, em concordância, quando a igreja ora, quando nós estamos em oração, os anjos estão trabalhando para nos dar vitória em meio aos ataques de Satanás, em meio às batalhas espirituais. Há um Deus cuidando das nossas vidas, há um Deus cuidando de você, há um Deus que vai nos dar vitória. Amém? Então, meus queridos, se há alguém aqui que está travando alguma batalha espiritual, já não tem mais o ânimo de orar, já não tem desejo de estar na casa de Deus, é um cansaço, uma fadiga constante, não quer mais estar na companhia daquelas pessoas que sempre foram bênção na sua vida. Então, meus irmãos,
Esta noite nós vamos estar orando aqui. Nós cremos que a oração da igreja, irmãos, a oração dos justos, pode muito em seus efeitos. E nós cremos que você vai sair daqui esta noite renovado. Você vai sair descansado no Senhor, aliviado na presença de Deus, porque o nosso Deus está aqui, Ele vai operar, está operando, é um Deus presente, é um Deus de poder, e Ele vai sim, esta noite, nos renovar em nome de Jesus. Fiquem em pé glorificando a esse Deus.